te exalta. Obrigado, Espírito Santo. Oh, sim. Obrigado, Espírito Santo. Te exaltamos, te exaltamos. Oh, levante suas mãos. Fala assim: Espírito Santo, nessa noite, transforma a minha mente e o meu coração. Que o meu coração e os meus pensamentos possam estar alinhados com a sua vontade. Fala, Senhor Jesus, coloque em mim as tuas palavras e se revela, manifesta a sua presença a mim nessa noite. Glória a Deus. Pode se assentar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra o livro de Mateus, capítulo 22, verso 34. Amém? Mateus, verso 22, capítulo 34. Mateus 22, 34. Amém? Todos vocês acharam? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, sobre algo bem especial. Amém? Mateus 22, 34. Diz assim, ó. Todo mundo achou? O título é O Maior Mandamento. Pode abaixar só um pouquinho o ventilador. Mateus 22, 34. O título é O Maior Mandamento. Diz assim, ó: E ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Versículo 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Verso 37. E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então o mestre da lei, eles fazem uma pergunta para Jesus. Um perito da lei, uma pessoa que conhecia bem a lei de Moisés, a lei mosaica e os 10 mandamentos, o Antigo Testamento como um todo. E ele faz essa pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Verso 38. Esse é o primeiro e maior mandamento. Fala assim: o primeiro não é o segundo. Fala assim: o primeiro é o primeiro. Amém? Então tem um motivo pelo qual o primeiro é o primeiro. Amém? Ó, verso 39. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, disso estava falando toda a lei de Moisés e o Antigo Testamento. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Quero que vocês voltem no 37. A gente hoje vai meditar, o Espírito vai nos dar compreensão e revelação acerca do primeiro mandamento. Amém? Então qual que é o primeiro? Eu gostaria que vocês repetissem comigo aí, ó. E respondeu Jesus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quer dizer, ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame o Senhor acima de tudo e acima de todos. Amém? Então a gente vai falar hoje acerca desse primeiro mandamento. Quero que vocês vão agora em João capítulo 14, verso 19. João 14, 19. João
capítulo 14, versículo 19. João, capítulo 14, verso 19. Fala assim: o primeiro é o primeiro. Por que está falando isso? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente troca o primeiro pelo segundo, amém? Glória a Deus. Não que o segundo não seja importante, mas o primeiro ainda continua sendo o primeiro. E vocês vão compreender nessa noite por que é importante você entender que o primeiro é o primeiro. Glória a Deus. Amém? Ó, dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Aqui é Jesus falando com os discípulos, com os apóstolos. Verso 20. Naquele dia, presta atenção, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quer dizer, naquele dia vocês vão entender que eu vim do Pai e agora vocês estão em mim e agora eu e o Pai estamos em vocês. Jesus estava falando para os apóstolos. Versículo 21. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus falou e o que é necessário para que eu e você o ame de fato. Amém? Tem pessoas que falam que ama a Deus, sim ou não? Mas o que Deus disse que é amá-lo? Ou melhor dizendo, o que Deus falou? O que Deus disse sobre a pessoa que realmente o ama? Quem realmente o ama segundo Deus? Olha o verso 21. Quem tem os meus ou quem tem a minha palavra, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, aquele que vive por meio da minha palavra, esse é o que me ama. E agora ele dá uma promessinha, vamos dizer assim, uma coisa que vai acontecer com aquela pessoa que ama Jesus e que guarda a palavra dele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por Deus Pai, por meu Pai. Olha isso. E eu também o amarei quem? A pessoa que está guardando a sua o seu mandamento. E a parte de baixo, o que está escrito? E me revelarei. Ou na Bíblia de vocês pode estar escrito: e me manifestarei a ele. Quer dizer, eu vou deixar com que ele me conheça. Eu vou mostrar que eu sou presente na vida dele. Vocês estão entendendo? Eu vou mostrar quem eu sou para ele. Tá entendendo? Então tem pessoas que dizem conhecer a Deus e tem pessoas que de fato Deus se revelou a ela. Estão entendendo? Amém? Então o primeiro passo, aquele que ama Jesus de verdade, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, é aquele que guarda a sua palavra, o seu mandamento. Continuar, verso 22. E disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Naquele momento Jesus estava fisicamente com eles. Por isso que aquilo que Jesus estava falando naquela hora não fazia tanto sentido. Amém? Porque Jesus estava ali. Só que Jesus ia subir. E essas palavras aqui é para mim e para você que não viu Jesus de carne e osso, não viu Jesus fisicamente. Vocês estão entendendo? Mas não é só porque eu e você não vimos ele fisicamente que ele vai se deixar, que ele vai deixar de se revelar a nós. Mas pelo contrário, ele vai se deixar ser achado. Amém? Mas qual é o passo que a gente ouviu? Precisa guardar ou ensinar? Guardar a sua palavra. Amém? Igor, o que é guardar a palavra e obedecer? É quando você anda, quando você toma as decisões, as atitudes, tudo que você vai fazer, em primeiro lugar, você pensa e você coloca a palavra de Deus em Vou dar um exemplo. Eu vou tomar uma decisão e será que essa decisão que eu vou tomar está de acordo com a palavra de Deus? Isso você está guardando a palavra de Deus e está caminhando sobre ela. Amém? Glória a Deus. É bem simples. Verso 23. Olha o que ele diz de novo. E Jesus respondeu: se alguém me ama, ele guardará a minha palavra. E meu Pai o ama, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então ele disse: se alguém me ama, ele vai guardar a minha e eu e o meu Pai, a gente vai o amar e a gente vai fazer morada dentro dele. Então olha a segunda coisa que ele fala. Aqui, de novo ele coloca a palavra. Fala assim: porque só através da palavra eu posso compreender, entender aquilo que Deus fez por amor à minha vida. Vocês estão entendendo? Só através da palavra você é capaz de seu entendimento se abrir e ser revelado para você aquilo que Deus fez por amor à sua vida. Vocês estão entendendo?
Vocês vão compreender. Ó, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, ele vai guardar. Aquilo vai ser precioso para ele. Igreja, o que é guardar a palavra? É decorar a Bíblia, sim ou não? Não somente. Quando uma pessoa decora a Bíblia fica só no seu pensar, no seu pensamento. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida e... Tá vendo? Esse versículo vocês conhecem. Tá gravado assim ou não? Mas guardar a palavra, ele fala da palavra tomar raiz no seu coração. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e... Quando você compreende essa palavra no seu coração, você vai entender que Deus enviou Jesus Cristo por amor a mim e a sua vida. Tá entendendo? Então a palavra, ela sai somente do campo da mente e ela entra no coração. Amém? A nossa mente e nosso coração tem que estar revestido, cheio da palavra de... Amém? Aquele que guarda a minha palavra, ó. O meu Pai o amará. E agora a segunda promessa. Na primeira ali ele falou que ia se rever. Quer dizer, ele falou que você ia deixar ele conhecer. Na segunda parte agora, o que ele está falando? E nós viremos a ele e faremos Pai, Filho e Espírito dentro dele morada. Então agora você não é só uma pessoa que conhece a Deus, mas a presença de Deus habita em você. Carrega a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Então tem pessoas que conhecem a Deus. Tem pessoas que ouviu falar de Jesus. E tem pessoas que tem Jesus habitando dentro dela, por meio da presença do Espírito. Estão entendendo? Então o desejo de Jesus é se revelar e fazer morada. O desejo de Jesus é que você o conheça e que ele passe agora a morar dentro do seu coração, dentro de você. Por isso que a Bíblia fala: eu não habitarei mais em templos feito por mão de homem. Ele vai habitar no templo que ele mesmo fez. Quem Deus fez com as suas próprias mãos? Eu e você. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, ó, Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as... com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. E Jesus disse que a gente só pode amá-lo se a gente guardar as palavras. Por quê? A gente só consegue amá-lo se a gente guardar as palavras dele. Porque só através das palavras dele a gente vai compreendê-lo, a gente vai conhecê-lo. Amém? Glória a Deus. Fala assim: eu fui criado para o amor. Eu e você, ser humano, a gente foi criado para o amor. Vocês vão compreender. Eu quero que vocês vão em Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Eu e você, ser humano, a gente foi criado. O que é isso? Está na nossa essência, a adoração, o amor. Amém? Ó, Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha própria glória, e a quem formei e fiz. Então todo ser humano, dentro de si, ele foi criado para adorar. Fala assim, adorar. Fala assim, adoração é uma expressão máxima do amor. Vou dar um exemplo. Se você adora algo, você ama aquilo profundamente. Vocês estão entendendo? Ó, todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei, aqui é Deus falando, para a minha própria glória, quer dizer, para a minha adoração, a quem formei e fiz. Então eu e você, ser humano em essência, todo ser humano, seja o ser humano que já conheceu Jesus e seja o ser humano que ainda não conheceu Jesus, faz parte da natureza dele amar e adorar alguma coisa. É aqui que eu quero entrar com vocês. Estão compreendendo? Quero que vocês vão em Salmos, capítulo 115, versículo 4. Fala assim: todo ser humano foi criado para amar, para adorar algo. Ó, Salmo 115, versículo 4. Quando o ser humano ele não ama a Deus, ele não vive por esse mandamento que está escrito: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Ele vai amar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Ele vai amar alguma coisa. Se ele não amar Deus em primeiro lugar, alguma coisa, alguém, ele vai amar. Vocês estão entendendo? Seja um emprego, seja o dinheiro, seja uma pessoa, seja um relacionamento, alguma coisa ele vai amar em primeiro lugar. Pensa assim, tem um espaço no meio do seu coração. E alguma coisa, quando a pessoa não ama Deus em primeiro lugar, alguma coisa vai preencher o coração, alguma coisa vai preencher aquele lugar.
preencher não, né? Alguma coisa vai ocupar, melhor dizendo. Ocupar aquele lugar. Vocês estão entendendo? Quer dizer, a vida da pessoa vai viver em função de algo. Vocês estão entendendo? Ó, isso é os ídolos. Fala assim, ídolo. Eu sei que a gente entende ídolo como uma imagem que a pessoa fica ali adorando, mas ídolo não é só imagem, amém? Fala assim, ídolo é tudo aquilo que ocupa um espaço maior do que Deus na minha vida. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Não, o amor por ele. Então, por amar demais o dinheiro, a Bíblia fala que os homens acabam caindo em tentação e muito sofrimento. Quer dizer, então um amor por aquilo, qualquer coisa que o ser humano, que foi criado para amar, que foi criado para adorar, qualquer coisa que ele depositar o seu amor excessivamente, que ele depositar todo o seu coração, e se isso não for Deus, fala assim, aquilo se torna um ídolo. E aquilo passa a controlar e a guiar a vida dele. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Amém? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá a Raquel aqui. É um exemplo, uma mãe que pede um bebê para Deus. Deus me dá um bebê. Só que ela ama mais o bebê do que a... O que vai acontecer? Ela vai viver em função daquela não estou falando que você não vai ter amor pela criança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? É um amor excessivo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Um exemplo, o milagre quem fez foi Deus. Mas ela pegou um milagre, e eu estou usando o exemplo da criança, mas pode se aplicar a qualquer coisa, uma bênção, algo que você pediu. E aí você pega aquilo que Deus te deu e coloca acima de Deus. Aquilo se tornou um ídolo na sua vida. Fala assim, e o ídolo, ele me aprisiona, ele me controla. Por exemplo, a pessoa que o ídolo dela é o dinheiro, ela faz tudo em função do dinheiro. A pessoa que idolatra uma pessoa, um exemplo, ela tem um relacionamento com a pessoa e ela idolatra, ela ama aquela pessoa. Não, eu preciso de fulano, se eu fulano eu me mato. O que ela está fazendo? Ela está presa, sim ou não? Estão compreendendo? Estão entendendo? Então tudo que toma mais espaço do que Deus na minha e na sua vida é um ídolo. Tem pessoas que idolatram o emprego, sim ou não? A pessoa vive sua vida inteira, não trabalhar seja pecado. Vocês estão entendendo, né? Mas tudo na vida dela é em função do serviço. Amém? Quando eu e você adora a Deus e a gente trabalha, mas dentro de nós Deus é o primeiro lugar, a gente trabalha, mas o nosso serviço é uma adoração a Deus. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa ama a Deus em primeiro lugar e ela trabalha, ela tem um serviço. Aquele serviço dela serve para glorificar a Deus e não um serviço pelo serviço. Vocês estão entendendo? Fala assim, o ídolo não é só uma escultura. Então o ídolo não é só uma escultura. O ídolo não é só uma imagem que a pessoa vai lá e fica adorando. No Antigo Testamento, eles criam que o Deus, né, que na verdade não é Deus, né, o Deus com D minúsculo, a entidade que eles adoravam, entrava dentro da escultura e através de rituais que eles faziam, eles tinham como manipular a vontade daquele Deus. Vou dar um exemplo. A pessoa queria um casamento, a pessoa queria dinheiro, a pessoa queria, sei lá, alguma coisa. Aí ela ia lá, fazia um ritual para aquela estátua e pedia. Ela queria fertilidade, ela queria colher boas colheitas, que é o que acontecia muito no Antigo Testamento. E ela fazia um ritual para aquele ídolo, e aquele ídolo ia dar o que ela está pedindo. Quer dizer, ela manipulava. Vocês estão entendendo? Com Deus não tem como você manipular a Deus, amém? Vocês estão compreendendo? Glória a Deus. Então, ó, tudo que tem mais espaço na minha e na sua vida, tudo que ocupa o primeiro lugar, o primeiro espaço de tudo, se não for Deus, aquilo é um ídolo. E se aquilo é um ídolo, aquilo vai controlar você, aquilo vai prender você, aquilo vai escravizar você. Tem pessoas que o ídolo não é nada, é o próprio ego. Como é aquelas pessoas que pensam que tudo gira em torno dela. Sim ou não? Tem pessoas que não é uma coisa, é o ego. Sendo que a gente, ó, se a gente foi criado para adorar a Deus. Vocês estão compreendendo? Ó, e o que um ídolo tem e quais as consequências de uma pessoa que tem um ídolo na sua vida? Vamos ver, ó. Salmo 115, 4. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Põe o próximo, Thaís. Tem boca, mas não pode olhos, mas não pode. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiro algum. Tem mãos, mas nada pode apalpar. Pés, mas não pode andar. E não emite som algum com Torne-se, ó, olha isso, igreja. Tornam-se como eles, aqueles
que os fazem e todos os que neles confiam. Quer dizer, um ídolo, colocar um ser humano que não fala, não ouve, não respira, não sai voz da sua garganta, não vê, não enxerga, ele está o quê? Ele está o quê? Morto. Vocês estão entendendo? Ele está morto. Ó, e tornam-se como eles, aqueles que o fazem. No caso ali ele estava falando de um ídolo material, de uma escultura. Os que fazem e todos aqueles que confiam. Vocês estão entendendo? Então, se você coloca algo que não é Deus acima de todas as coisas na sua vida, você vai estar morto espiritualmente. Você vai ter boca, mas você não vai falar. Sua voz não vai ser ouvida. Porque o que está em primeiro lugar? Aquilo, muitas vezes, os cristãos, muitas vezes, o ídolo deles se tornam aquilo que eles tanto querem. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Deus daria qualquer coisa para que o Senhor me desse isso. E muitas vezes Deus sabe que aquilo é uma espécie de ídolo no coração dela, sim ou não? E você, quer dizer, você com essa mesma intensidade que você falou que daria tudo por isso, será que você estaria disposto também a amar Deus, a entregar para Deus tudo? Você estaria disposto também de se entregar completamente para Deus? Vocês estão entendendo? Quando a gente tem um ídolo, quando algo é um ídolo na nossa vida, a gente está disposto a fazer tudo por aquilo, por aquele, por aquela situação. Mas será que você também teria essa mesma disposição para fazer para Deus? Vocês conseguem entender o que é um ídolo e o que é uma coisa que está tomando todo o espaço da nossa vida? Vocês estão entendendo? Compreende? Fala assim, só Deus tem direito ao primeiro lugar no nosso coração. Ó, eu vou colocar aqui direito e merecia. Deus, por direito, ele merece, sim ou não? Mas ele não só merece, ele tem direito em nosso coração, em seu primeiro lugar. Quando você vê Deus na Bíblia falando, me adorem, orem, me busquem. Em Jeremias vai dizer também, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós. Por que que Deus quer que o ser humano busque ele tanto assim? Assim, porque Deus deseja ter um relacionamento com o ser humano. Quando o ser humano coloca qualquer outra coisa acima de Deus na vida dele, aquilo se torna o Deus dele, aquilo se torna o Deus pessoal dele. Vocês estão entendendo? Compreende? Compreende? Vocês entenderam porque o primeiro mandamento é o primeiro e o segundo é o segundo? Porque o primeiro é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as... Vou dar um exemplo. Quando a reputação de uma pessoa é o seu ídolo, ela tenta agradar todo mundo, sim ou não? Não, mas eu estou fazendo aqui o segundo mandar, mas é o primeiro e depois você. Vocês estão entendendo? Quando a opinião das pessoas, que na verdade a opinião das pessoas tem a ver com a reputação dela, tipo a maneira com que as pessoas a veem, com que elas enxergam, isso se torna um ídolo, sim ou não? Igreja, eu quero que vocês entendam que ídolo não é só uma coisa que muitas vezes está externa aqui fora, ela pode estar no interior. Vocês entendem? Vocês compreendem? O marido que idolatra a esposa que idolatra o mar, você acha que vai ter paz dentro de casa? Porque o centro ali não é Deus, o centro ali é o ego de um e o ego do outro. Quando o centro é Deus, vou te dar um exemplo, ó. Quando o centro do relacionamento, quando o centro da vida, vou dar um exemplo aqui que falei de marido e mulher. Quando o centro é Deus, se um vier a errar, se o outro vier a errar, eles vão ter a humildade de pedir perdão. Eles vão reconhecer que estão Por quê? Quem é o parâmetro ali para o relacionamento? Deus e a sua palavra. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Então, nada na minha e na sua vida pode ocupar o lugar de Deus. Nada. Por isso que Jesus disse isso várias vezes, né? Buscar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus. Que Deus seja o primeiro, que os interesses de Deus sejam o primeiro, e as demais coisas, tudo lhe acrescentar? Acrescentar não. Porque uma pessoa que vive em função de algo que ela idolatra e que não é Deus, também Deus não gosta de ser idolatrado. A idolatria tem a ver com manipulação. Vocês estão entendendo? Idolatria não tem a ver com uma verdadeira adoração, tem a ver com manipulação. Vou dar um exemplo. Eu faço o que ele quer e ele faz o que eu quero. O amor é diferente. Quando você ama a Deus, você está disposto a deixar Deus guiar a sua vida para onde ele quiser. Diferente da idolatria. Isso é relacionar.
Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Quantos aqui aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a mão. Como seu único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Levanta a mão. Então Jesus agora é o seu Ele é o seu Salvador e seu Senhor. Agora Ele é o seu Rei. Vou colocar em outras palavras, melhor dizendo, agora Deus é o seu Pai celestial. Vocês estão entendendo? Compreendem isso? Então parte disso é a gente render, falar assim, render o nosso coração, os nossos pensamentos e a nossa vontade. Estão entendendo? Compreende? Se você confiar num ídolo, se você confiar em algo, se você deve colocar algo em primeiro lugar, consequentemente você vai acabar confiando naquilo. Por exemplo, a pessoa que confia no dinheiro, quando ela tem dinheiro, para ela tá tudo, sim ou não? Sim ou não? Ela sente a segurança dela tá no dinheiro. E quando o dinheiro some, é como se o chão fosse tirado. Vocês estão entendendo? Tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar na sua vida, vai ser lá que você vai buscar a sua segurança. Vocês estão entendendo? Igor, mas e se for um parente meu? Eita. E se for uma mãe ou um pai? E agora? Fala assim, eu devo continuar o amando, mas em primeiro lugar, Deus. Jesus disse, aquele que não amar, aquele que amar mais pai, mãe, irmão, tia, e não amando a mim, não é digno de. Aquele que amar pai, mãe, irmão, tia, mais do que a Cristo, não é digno de Cristo. Mas o meu pai, minha mãe, meu tio, meu familiar, meu esposo. Fala assim, eu devo entregá-lo nas mãos e aos cuidados de Deus. Se você compreende que Deus é bom, se você compreende que Deus sabe o que é melhor para a vida das pessoas, você deve entregar essa pessoa que você ama nas mãos de e manter os olhos do seu coração focado em Deus. Vocês estão entendendo? É assim que se livra da idolatria. Você tem que entregar aos pés de Deus. Vou dar um exemplo. Não é porque Deus está pedindo. Lembra de que Deus dá um filho para Abraão? Sim ou não? O Isaac. Aí Deus fala o quê? Me dá o seu filho. O quê? O Senhor que me deu? Me dá o seu? A Bíblia fala que Isaac era o filho que Abraão amava. O que Abraão faz? Por fidelidade e por amor a Deus. Mas Deus queria o filho? Não. O que Deus queria? O primeiro lugar no coração de Abraão. E também Deus estava mostrando que Ele, Deus, ia entregar o seu Filho Jesus Cristo. Deus nunca vai pedir algo para você que Ele mesmo já não fez. Vocês vão entender até o fim da palavra. Por isso que eu vou falar assim, por isso que eu preciso da Bíblia, da palavra de Deus, para entender. Porque se você ouvir uma coisa dessa, ó, Deus está pedindo o Isaac, o neném que acabou de nascer, vai parecer que Deus é perturbado, sim ou não? Que Deus é, vamos dizer assim, que Deus é sádico, que Deus gosta de brincar com o sentimento que o sofrimento humano. Não. Fala assim, Deus é bom. Como diz Jesus, só Deus é bom. Só Deus é perfeitamente bom. Quando Ele pede o filho, quando Ele pede o Isaac de Abraão, era porque Ele estava mostrando a Abraão, eu estou disposto a entregar o meu filho por amor à sua vida, é o mundo inteiro. A Bíblia fala que as promessas que Deus faz para Abraão, uma delas é, Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, eu estou disposto a entregar o meu filho para que em ti todas as famílias da terra sejam benditas. Mas eu tenho esse mesmo espaço no seu coração em primeiro lugar? Vocês estão entendendo? Essa é a pergunta que você deve sair daqui hoje no seu coração. Tem algum ídolo no seu coração? Tem algum ídolo? Tem alguma coisa? Fala assim, eu preciso analisar, eu preciso pensar a respeito, eu preciso orar a respeito. Vocês estão entendendo? Ore a respeito, igreja. Vamos lá. João, capítulo 4, verso 23. João 4, verso 23. João, capítulo 4, verso 23. Vamos ler o 19. João 4, 19. Lê do verso 19 para vocês compreenderem.
Lembra da mulher no poço, a mulher samaritana no poço com Jesus? João 4,19. João capítulo 4, verso 19. E disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Jesus aqui tinha revelado, falado a respeito dos maridos dela e tal. A gente vai ler um pouco mais para baixo. O verso 20. Presta atenção, igreja. O verso 20, Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de se adorar. O que é adoração que eu tinha falado para vocês? Adoração é uma expressão do amor. Amém? Adoração é a expressão do amor. Se a pessoa adora aquilo, logo porque ela ama aquilo profundamente. Verso 21. Jesus declarou, olha isso: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. A mulher estava falando assim, basicamente: Jesus, o seu povo, Jesus era judeu, o seu povo judeu disse que aqui lá em Jerusalém é o lugar de adorar e de buscar a Deus. Nós samaritanos cremos que é aqui. E aí Jesus falou: mulher, vai chegar um dia que não vai ser nem lá e nem aqui o lugar de você adorar e de buscar o Pai. Olha o verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, porque Cristo estava ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em ver. Em espírito e em ver. Ele está falando: mulher, agora não vai ser lá, não vai ser aqui, mas o verdadeiro adorador que o Pai está procurando, que o Pai está buscando, ele vai adorar em espírito e em ver. O que é isso? O Pai está procurando alguém que adore Ele de todo o coração. A adoração que eles adoravam naquela época era uma adoração externa. Quer dizer, eles faziam coisas aqui fora. Mas a adoração que o Pai está procurando, e a adoração que Jesus estava falando, é a que acontece aí dentro do seu coração. E essa adoração só pode acontecer se Deus for o primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Se Deus não é o primeiro lugar, igreja, você vai adorar, você vai falar que está adorando a Deus, mas dentro de você sabe que não é. Você vai estar fazendo coisas aqui fora, externamente, mas dentro de você sabe que aquele amor, aquela adoração não está indo para Deus. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Por isso a adoração do Pai em espírito e em ver. Vou dar um exemplo, que a gente costuma pensar que a adoração é louvor, né? Fala assim: louvor não é adoração. Amém? Um exemplo, a gente costuma pensar em adoração aqui, quando você está aqui com os olhos fechados, louvando. O louvor é uma expressão da adoração, mas a adoração real, ela está acontecendo aí dentro do seu coração. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala que Davi, mesmo no sofrimento, ele adorou a Deus. Vocês estão entendendo? Então, a adoração não necessariamente é um louvor. Vocês estão entendendo? Fala assim: a adoração é o que está acontecendo no meu coração. Então a adoração, a verdadeira adoração, quando você coloca Deus em primeiro lugar, não importa se as circunstâncias estão boas ou se as circunstâncias estão ruins, Deus é o primeiro lugar, e você vai sempre permanecer o amando e o adorando, porque Ele é o primeiro lugar, independente das circunstâncias. Deus dá bastante testemunho acerca de Davi. Fala: e achei meu servo Davi, o homem segundo o meu coração. Porque Davi, não vou falar que é a principal, mas uma das coisas que fazia Davi o homem segundo o coração de Deus, porque Davi amava e adorava a Deus acima de todas as coisas. Você entende? Acima das circunstâncias, seja boas ou seja ruins. Tem pessoas que na circunstância boa ela esquece tem pessoa que na circunstância ruim ela culpa e reclama, murmura, sim ou não? Então, seja boa, seja ruim, igreja. Vocês entendem? Quando o seu foco, quando o alvo do seu coração, quando de fato aquilo que Cristo falou, que é Deus em primeiro lugar no seu coração, não importa a circunstância, você vai permanecer adorando a Deus. Fala assim: e Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar, Deus vai se mostrar presente. Igreja, se tem uma coisa que Deus não resiste, fala assim: é uma adoração genuína, é uma adoração verdadeira. Quando tem uma adoração verdadeira, Deus não resiste. A Bíblia fala que a atenção de Deus é chamada para aquele lugar. Por quê? O Pai, são esses
adoradores que o Pai está Então, ó, pensa assim, Deus está procurando. Deus está olhando. Quando Ele acha, a atenção dele é levada. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Amém? Entenderam? Então uma adoração genuína, uma adoração verdadeira sempre vai ter uma manifestação de Deus. Sempre Deus vai responder. Glória a Deus. Mas para que haja uma manifestação genuína e verdadeira, Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Olha o verso 23. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Olha o verso 24. Deus é fala assim, Deus é invisível. Deus é espírito. Deus não tem uma forma física, embora Cristo tenha, mas Cristo está no céu. E é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em Tá vendo que ele está falando do coração? Ele está falando de todo o coração. Geralmente quando a gente vê a palavra espírito na Bíblia, fala do nosso coração. Amém? Fala assim, eu só vou conseguir adorar a Deus verdadeiramente se eu compreender a palavra. Quero que vocês prestem atenção agora, porque essa última parte é a parte mais importante. Amém? Glória a Deus. Amém? A gente entendeu que coisas da nossa vida, pessoas, situações ou objetos pode se tornar um ídolo no nosso coração. Amém? E o primeiro mandamento que Cristo falou é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, quer dizer, daquelas pessoas que o amam acima de todas as coisas. Amém? Amém? Compreenderam? Quero que vocês vão em Colossenses agora. Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3,16. Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses capítulo 3, verso 16. Ó. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no vosso coração. Então ele está falando assim, que habite ricamente no seu coração a palavra de... O que ele está dizendo? Que você possa compreender profundamente aquilo que Deus fez em Cristo. Amém? Que a palavra de Deus nada mais é do que a revelação, do que a compreensão, do que a exposição daquilo que Jesus Cristo fez por amor à nossa vida. Aquilo que Cristo fez. Amém? Glória a Deus. Ó, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão. Fala gratidão a Deus no coração. Então uma verdadeira adoração, ela é fruto da gratidão. Como assim? Quero que vocês entendam. A Bíblia fala que Deus enviou Cristo na terra para salvar o homem, para salvar a humanidade do pecado, do diabo, do juízo de Deus que haveria de vir sobre aquele que vivesse, aquele que estivesse debaixo da condenação e do pecado. Quando Cristo vem, ali Deus está expressando o seu amor. Vocês entendem? Quando Cristo vem na terra, Deus está expressando o seu amor pela criação. Glória a Deus. Amém? Ó, olha o verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças ao Pai. Então ele está falando que quando você orar, quando você estiver adorando, quando você estiver com salmos, hinos e cantos espirituais no seu coração, faça isso com gratidão a Deus no coração. Igor, mas gratidão pelo quê? Vocês estão entendendo? Para que você seja grato a mim, eu preciso ter feito algo por você. É aqui, igreja, presta atenção nessa última parte. É aqui que é o negócio. Eu e você, se a gente tentar com a força do nosso braço manter, vamos dizer assim, uma adoração a Deus, ou tentar cumprir o mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Quando fala do mandamento, ele não está falando de uma força humana para cumprir um mandamento. Ele está falando do ser humano se render à palavra
Por isso que ele está falando assim. Ele está falando assim: aquele que me ama é o que guarda a minha pá. Aquele que me ama é aquele que se rende às minhas pá. E quando ele se render às minhas palavras, ele vai compreender aquilo que eu fiz por amor à vida dele. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Quando a gente lê mandamento, a gente já pensa o quê? É uma coisa que eu tenho que fazer? Sim, é uma coisa que você tem que fazer. Mas o mesmo Deus que pediu, Ele mesmo deu um meio para que você fizesse. A própria presença do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Amém? Vocês estão entendendo aí, né? Então, ó, o cumprir o mandamento, igreja, significa se render a Deus. Qual que é a característica de uma pessoa que não se rende a Deus? O orgulho? Não preciso de Deus, não preciso de Jesus para ir para o céu. Eu não mato ninguém, eu não fumo, eu não bebo. Sim ou não? Ó, você vê os dois extremos. Tem aquela pessoa que ela se sente tão pecadora, que ela, não, eu já vou para o inferno mesmo. Sim ou não? Quando você já viram uma pessoa assim, não, eu já matei, já roubei, já fiz tudo, eu já sei que eu vou para o inferno. Essa é a pessoa que sabe que tem coisa errada e que já se autocondena. Só que tem o lado outro extremo também, que é aquela pessoa que fala assim: mas eu não bebo, eu não fumo, eu não machuco ninguém, né? Sim ou não? Toca no ídolo do coração dela para ver se ela não machuca alguém. Esse dia tinha um jovem aqui na igreja e ele falou isso para mim. Aí o Espírito Santo mostrou que ele gostava muito da mãe dele. Aí o Espírito Santo falou assim: fala para ele que se alguém machucasse a mãe dele, o que ele faria? Aí ele falou tudo isso: não, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Falei: não, você é um cara bom mesmo. Falei pra ele: você é um cara bom. O cara falou: deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém pegasse e machucasse a sua mãe, maltratasse ela, o que você faria? Ah não, aí eu já ia. Falei: tá vendo? Falei: Cristo na cruz morreu por amor ao nosso P. Vocês estão compreendendo? Eu e você é bom até certo ponto, porque só Deus é verdadeiramente bom. Amém? Vocês compreenderam? Estão entendendo? Amém? Então existem os dois extremos. Existe aquela pessoa que pensa que não precisa de um salvador, existe aquela que não se sente digna. Mas todo ser humano precisa de Cristo. Amém? Fala assim: adoração, o amor profundo, ele flui. Fala assim: adoração verdadeira, o amor verdadeiro, a capacidade de colocar Deus acima de todas as coisas, ela acontece quando você guarda a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que você vai entender isso, que o Espírito Santo vai nos explicar agora. Amém? Quero que vocês vão em Jeremias. Não, vocês vão em 1 João, tá? Isso, coloca Jeremias 31:3. A igreja vai em 1 João capítulo 4, versículo 10. Olha o que a gente vai entender por meio do Espírito, por meio da palavra agora. Presta atenção, igreja, ó. E tá isso, coloca Jeremias 31:3. A igreja vai lá em 1 João capítulo 4, verso 10. Espere eu lá, ó. O Senhor Deus lhe apareceu no passado dizendo: com amor eterno, leal, te amei. Que eu leio em outra tradução, mas essa: eu amei com amor eterno e com um amor leal te com amor eterno te amei. Na outra tradução vai dizer: e com benignidade te atraí. Quer dizer, Deus nos amou. Em 1 João aí, onde você está, no capítulo 1 João capítulo 4, no versículo 16. Vai no verso 16. Perdão, igreja, verso 10. Verso 16, não, verso 10. Ó, presta atenção agora, igreja. É daqui que flui a verdadeira gratidão e alegria do meio do seu coração. A gente compreendeu, ó, que se a gente tiver um ídolo, se a gente tiver algo no nosso coração acima de Deus, a nossa vida vai ser controlada, a nossa vida vai ser escravizada por aquilo. E o primeiro mandamento é para que Deus seja o número 1 no nosso coração. Mas como de fato Deus pode ser o número 1 no meu coração? Quando você compreende e a palavra. O que a palavra diz a respeito de mim e de você? Ó? Quero que vocês entendam agora. 1 João capítulo 4, versículo 10. Foi assim que se manifestou o seu amor entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então eu e você, a gente recebe de Deus a capacidade de amá-lo acima de todas as coisas, quando nós, guardando a sua palavra, compreendemos que Deus nos amou primeiro. Vocês estão entendendo? Fala assim: Deus, quem me amou primeiro? Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que entregou todas as coisas por nós na cruz. Deus entregou o seu Filho. Ó,
Foi assim que se manifestou, na Bíblia de vocês está escrito assim, ó, e nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor de Deus. Quer dizer, não foi eu e você, foi Ele primeiro. Quando você entende que foi Ele primeiro, você vai entender que Ele não só, que não é só Ele que pode ocupar o primeiro espaço do seu coração, mas Ele merece aquele espaço. Ele tem por direito aquele lugar. E nada aqui na terra tem direito de ter o primeiro lugar no meu e no seu coração. Porque foi Deus que nos amou primeiro. Vocês entendem? Conseguiram entender? Ó, verso 10. Verso 10, ó. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu tinha lido o 9, né? Verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos... Tá vendo? Ele falou do primeiro mandamento, agora ele falou do segundo. Mas o que faz com que você ame a Deus em primeiro lugar? Quando a gente, por meio da palavra, compreende que Ele nos amou primeiro. Vou fazer uma pergunta para você, mãe, você que é mãe. Quando você tem uma criança, por que a criança, quando cresce, ou quando toma mais idade, aprende a falar, por que ela fala, mãe, eu te amo? Por quê? Por que a criança fala, mãe? Eu vou colocar melhor assim. Por que a criança parece que só fica com a mãe e só vai no colo da mãe? Ela até vai com o pai, até vai com outra pessoa, mas aconteceu alguma coisa, ela corre na... Por quê? O que a criança fez para que a mãe dela pudesse o amar? O que a criança fez? Pensa aí um pouquinho. Você que é mãe, seu filho fala que te ama e você ama ele. O que ele fez para você poder amar ele? Nada. Ele só nasceu. Ele só precisou nascer para que você, pai e mãe, automaticamente o porque ele saiu de você saiu de Deus. Por isso Deus o amou primeiro. Por isso só Deus merece o primeiro lugar no seu coração. Agora o filho, que é amado pela mãe, e pode, presta atenção nisso. Geralmente quando a gente apronta, a gente vai na mãe, porque a gente sabe que se for no pai, o pai vai fazer o quê? Vai corrigir, sim ou não? Quer dizer, a criança, por isso que o amor mais parecido com o amor mais parecido, porque o amor de Deus é muito maior, mais parecido com o amor de Deus na terra é o amor de mãe. O filho, mesmo quando faz algo errado, ele vai ter por quê? Porque ele sabe que independentemente do que a mãe dele vai falar ou vai corrigir ele, a mãe dele o ama. Vocês estão entendendo, igreja? É a mesma coisa Deus. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? A adoração do meu e seu coração é uma resposta do que Deus fez por amor a nós. Quando a criança cresce, ela diz, mãe, eu te... A criança foi amada pela mãe a vida mas quando ela toma consciência, quando ela tem condições de responder aquilo, o que ela faz? Ela diz, mãe, eu te... Mas ela só ama porque aquele amor é uma resposta do amor que a mãe deu para ela. Você entende? Ela só ama a mãe de volta porque a mãe fez o quê? Amou ela primeiro. Olha o verso 19 aí. Olha o verso 19. Aí em 1 João 4,19. Põe 3, tá aí, por favor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você entende? Por isso que ninguém nessa terra, nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir, ninguém pode ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Porque Deus nos amou primeiro. Antes que você viesse à terra, a Bíblia fala que a gente estava nele. Está escrito em Efésios que e Ele vos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Então você saiu de Deus, você veio de Deus. Mas por que Jesus falou assim, aquele que me ama é o que guarda as minhas Por quê? Porque somente por meio da você vai compreender o quanto Deus amou você. E a gente pensa que Deus nos amou só quando Ele enviou Cristo.
Mas Deus nos amou desde o início da criação. Quando ele enviou Cristo, ele estava... Sabe quando o marido ou a mulher pede uma prova de A? Sim ou não? O marido e a mulher pedem uma... Amor, você me ama? Vamos dizer, né? Quando os dois são imaturos. Se você me ama, compra isso pra mim. Sim ou não? Se você me ama, me leva para comer em tal lugar. Sim ou não? A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele envia o seu único. Então Deus já nos amava. Mas agora Ele pega Jesus e fala: ó, essa daqui é a prova definitiva que eu amo você. É muito bom ser amado por Deus, né? Melhor ainda é adoração é isso. Adoração é quando você responde o amor que Deus tem por você. Vocês estão entendendo? Com amor eterno te amei. Quer dizer, é um amor que você não compreende, que a sua cabeça lógica, sua cabeça lógica não é capaz de compreender. A gente só vai compreender plenamente quando a gente estiver junto dele na eternidade. Mas o Espírito Santo, Romanos, coloca aí, Thaís, Romanos capítulo 5, versículo 5. Fala assim, o Espírito e a palavra. Fala assim, a compreensão do amor de Deus vem através do entendimento da palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Por isso que Cristo disse: guardem a minha aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos que Ele nos deu. Vocês compreenderam? Então a sua adoração, o meu e o seu amor a Deus é uma resposta daquilo que Ele fez por nós. A mesma coisa é a fé. Quando Deus faz uma promessa para você: filho, eu vou fazer isso, isso, isso e isso na sua vida. Deus já falou que vai O que você tem que fazer agora, se Deus já falou que vai fazer? Fé. Entendeu? Como que você responde? Fé. Pai, eu creio e eu me posiciono como quem crê naquilo que Deus disse. Estão entendendo? Então fala assim, adoração é uma resposta ao amor que Deus tem por mim. Por isso que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Por isso que Deus não aceita ninguém ter esse lugar no seu coração. Compreenderam? Amém? Não deixe que nada e nem ninguém tenha preeminência no seu coração, porque só Deus tem o direito de ocupar esse lugar. Só Deus é digno desse lugar. E se qualquer outra coisa ocupar esse espaço, você vai se tornar escravo dela. Mas Cristo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Se Cristo for o primeiro no seu coração, eu e você de fato seremos livres. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E nesse momento eu gostaria que você orasse, que você falasse para Deus: Deus, eu não quero ter nenhum ídolo no meu coração, Senhor. Eu não quero ter nada, nem ninguém, Senhor Jesus, nenhum objeto, nada, Senhor Jesus, ou pessoa, ou situação, ou meu emprego, nada, Senhor, no meu coração, acima da sua presença. Eu quero amar o Senhor com todo o meu coração. Eu quero que o Senhor seja o primeiro em meu coração, Senhor. Por isso, eu creio que o Espírito Santo vai vir sobre você agora. Se há algum ídolo no seu coração, se há alguma coisa no seu coração que está ocupando o primeiro lugar, se há alguma coisa que está ocupando o primeiro lugar sobre a sua vida, o Espírito Santo vai falar ao seu coração agora. Ele vai trazer ao seu entendimento, à sua mente. E quando Ele trouxer, troque essa situação por Deus. Fala: Senhor, eu não aceito ter nada, eu não aceito relacionamentos, não aceito o meu próprio ego, eu não aceito nada, Senhor Jesus, está em primeiro lugar, porque quem é digno do primeiro lugar é somente o Senhor. O Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno do meu amor, o Senhor é digno no meu coração. A preeminência primeiro é o Senhor.